Boa tarde, alunos, tudo bem? Então, eu vou iniciar nossa videoaula falando algumas patologias que ficaram referente à seção 2.3, tá? Uma das patologias é a hiperêmese gravídica, que a gente já tinha comentado, que é a questão da gestante vomitar, né, ter ânsia e ter vômito após os 3 meses de gestação, os 3 meses iniciais. Então, isso é considerado uma patologia. A paciente continua com vômitos persistentes até o final da gestação. E a orientação que a gente tem que dar para ela procurar a unidade de saúde ou hospital para estar tomando medicação constante para que essa patologia não afete o crescimento do bebê. Uma outra patologia, que daí na verdade não seria necessariamente uma patologia, é o pós-datismo. Então, no pós-datismo, a gente tem entre 40 e 42 semanas de gestação, que é onde a gente fala que a paciente está no pós-data. Normalmente, com 41 semanas é induzido o trabalho de parto, então a gente faz a indução com misoprostol. Caso ela não evolua durante esse processo de colocação do miso, a gente pensa, né, e prepara uma via alta, que é a cesariana. O bebê não para, normalmente na atenção terciária, os hospitais públicos, a gente mantém até 42 semanas. Se ela não evolui para um trabalho de parto normal, a indicação é de cesariana. Mas tem mulheres e tem estudos de mulheres que já tiveram seus bebês com 42 semanas e 6, 43 semanas de gestação, que são os 10 meses lunares. Pode ocorrer? Pode. O que nós temos que ficar atento? A partir de 40 semanas, realizar cardiotocografia a cada 2 dias para ver a vitalidade fetal desse bebê e estar atento aos movimentos fetais. Então, se o bebê parou de mexer durante um dia inteiro, a mãe tem que estar atenta e tem que ir até a unidade de saúde. Isso é muito importante, porque acontece uma porcentagem grande de óbitos fetais também nessa fase. Junto com o pós-datismo, a gente tem o trabalho de parto prematuro, que a gente já conversou também em sala de aula, que são aqueles partos abaixo de 37 semanas, que tem todo o cuidado, a questão de suporte de UTI NEL. Então, é extremamente importante, quando uma mãe chega em trabalho de parto prematuro, que a equipe esteja preparada para receber esse bebê, que tem uma vaga na UTI NEL, para que as coisas não compliquem após esse nascimento. Uma outra patologia que pode acontecer dentro da obstetrícia é o descolamento prematuro de placenta, que a gente chama de DPP. Então, o descolamento prematuro, ele vem com um dos principais sintomas, é hemorragia ou intensa ou um leve sangramento, né? A gente tem que estar bastante atento a esses sinais e sintomas. A mulher, ela sente uma dor súbita muito grande, então ela começa a relatar que ela está com muito dor no abdômen, mas que não é dor de contração. Você não sente a barriga dura de contração. E existem contrações, mas a dor é muito mais intensa do que uma simples contração. Os movimentos fetais podem ficar diminuídos e a gente pode ou não auscultar o BCF desse bebê. Caso a gente não ausculte o BCF desse bebê, é impreterível que seja encaminhado para uma emergência, uma cesárea de emergência, né? Se ainda eu escuto esse BCF, também é uma indicação de cesárea de emergência. Então, se porventura essa placenta descolar inteira, o feto vai a óbito dentro da barriga da mãe. Então, a gente também tem que estar muito atento. Um dos principais pontos da enfermagem é a verificação de sinais vitais, pressão dessa paciente e principalmente o BCF desse bebê. Suspeitou de descolamento? Cesariana imediato. Outro ponto que a gente tem é a amenorrex prematura ou RUPREMA, que a gente chama, que é ruptura prematura das membranas, que nada mais é do que rompeu a bolsa. Então, nesse momento, a gente se depara com uma paciente com bolsa rota, que também a gente fala, e nós temos alguns protocolos que definem
se essa mulher vai começar um antibiótico ou não. Normalmente, a partir de 18 horas é iniciado a antibiótico terapia e a conduta é expectante. Então, assim, se ela está em trabalho de parto, deixamos evoluir para um trabalho de parto normal. Se ela não está em trabalho de parto, induzimos o parto. Se depois de 18, 24 horas não tem sucesso na indução do parto, nós temos que pensar também numa indicação de cesariana, tá? Se romper essa bolsa e o feto ainda for muito prematuro, nós podemos fazer o corticoide, 2 doses, uma dose no momento que ela chega no hospital e 24 horas depois a segunda dose para o amadurecimento do pulmão do bebê, tá? Então era isso. Tem também aqui na apostila a relação do aborto, mas a gente já teve uma aula específica sobre isso. E óbito fetal intrauterino, que normalmente nós não temos fisiológico uma causa, mas que são fatores que podem acontecer, como hipertensão, diabetes, incompatibilidade RH, que nós já vimos nas apresentações dos trabalhos anteriores. Tudo são fatores que podem levar ao óbito fetal, tá? A conduta principal do óbito fetal é o trabalho de parto normal, então essa mulher vai ter o seu bebê de parto normal. Normalmente é induzido o parto com misoprostol também. E o apoio psicológico da equipe de enfermagem, uma equipe multiprofissional com psicólogo, assistente social, ela é extremamente importante. Chega, porque eu não vou conseguir falar da assistente social.